Bem, você é amigo do Jornal Atos, você acompanha as informações também pelo TV Atos. A gente vai para mais notícias, aliás, encerrar a semana na sexta-feira com notícias do seu Atos do dia. Ao meu lado, Éder Bilota, hoje uma formação diferente no programa, Éder, mas os assuntos acabam cercando na mesma. Por exemplo, a gente vai começar falando sobre o processo do vereador Pedro Sanini. Esse processo, para quem não sabe, o vereador foi pego em flagrante na cidade de Lorena, acredito que no mês de março. Numa manhã de carnaval. Uma manhã de carnaval, pois é. Ele foi pego flagrado, né, dirigindo embriagado. Pelo menos isso foi o que o flagrante, o que o boletim de ocorrência teria alarmado. O vereador, ele passa por um processo, de investigação dentro da casa que fala sobre como vai ser o futuro, como vai ser a situação do vereador dentro da Câmara. Só que a surpresa está em que na noite desta quinta-feira o vereador conseguiu barrar na justiça uma liminar que breca o trabalho dessa comissão. Eu conversei com o vereador que é presidente, o Márcio Almeida. Ele disse que o vereador Pedro Sanini está no seu amplo direito de defesa. Sim, ele acredita até que seria bom fazer essa defesa agora, até porque no andar da carruagem, né, lá na frente no processo, alguma posicionamento da comissão final, né, poderia de repente lá alegar quebra e essas coisas. Ele já preferiu apelar pela justiça nesse momento. Conseguiu eliminar, 10 dias agora para a Câmara responder à Justiça, e aí sim vai determinar se continua a comissão ou se faz uma outra comissão. Só para a gente lembrar, o processo ele foi aberto por 9-2, né? Agora, todo ele já é meio a se contestar, né? Por exemplo, o próprio vereador ele queria participar da própria votação referente a ele. Então é um imbróglio que já traz toda uma contestação desde o caso, desde o flagrante, até a forma como ele está sendo analisado na Câmara. Não tenha dúvida. E, por outro lado, segundo uma análise político de quem observa a Câmara, isso aí só faz o vereador sangrar, né? Porque cada movimentação dessa, o assunto vem na mídia, aí é relembrado o fato, por exemplo, a fatídica manhã de carnaval, onde ele estava num lugar suspeito aqui na cidade de Lorena, colidiu o carro, tentou mudar a versão dos fatos. O que assustou um pouco Pedro é que a versão dele, a comissão de ética, estava um pouquinho diferente daquela informação do boletim de ocorrência. Então, por conta disso, ele já apelou pela justiça. Eu comecei o programa falando que a formação era diferente, mas os assuntos eram quase novidades sobre novelas antigas. E uma delas é a saúde. Cruzeiro tem um risco muito grande de perder o seu hospital referência, que é a Santa Casa. Quem deu esse alarde foi o próprio prefeito Thales Gabriel. Ele participou de uma reunião, aliás, uma dessas várias reuniões que tem acontecido na região para debater as condições das Santas Casas, até mesmo projetos aí de tentativa de se conseguir um hospital regional, né? E o prefeito, ele disse à reportagem do Jornal Atos, ele disse isso na reunião e pós-reunião à nossa reportagem, que se o Estado hoje não fizer um aporte à Santa Casa, Cruzeiro corre o risco da Santa Casa ser fechada. Então, nem hospital regional, nem Santa Casa. Eles lutam, por exemplo, uma sobra de verba, agora que mudou o hospital escola de Taubaté, foi repatriado e ele municipalizou. Então, sobra dos investimentos nesse hospital, R$2 milhões mês. Eles fizeram reunião, trouxeram a vereadora Letícia Guiar, a deputada, fizeram acontecer, de olho para que o governador, ao invés de recolher esse dinheiro aos cofres do Estado, reparta aqui com as Santas Casas em crise. Por exemplo, citou inclusive Lorena, Guaratinguetá, Cruzeiro, que seria muito bem-vinda e seria justamente uma salvação da lavoura, né, para poder fazer isso. Ele está aproveitando a visita do Bertaioli na região para poder focar o problema da Santa Casa. É incrível, mas muda-se uma legislatura no cenário nacional e parece que a que assume esquece ou anula-se qualquer informação das Santas Casas. Não precisa ir longe para saber que as Santas Casas estão em crise. A gente lembra que as Santas Casas da região receberam, melhor dizendo, a comissão que realizou uma CPI das Santas Casas, isso em 2015, 2016. E como você mesmo disse, parece que mudou a legislatura, foi tudo pro lixo. Deu amnésia, né? Ninguém sabe mais, precisa vir de novo, aí fica aquela corriola política, né? E pouca ação.
e muita morosidade nas atitudes do governo João Dória com relação a esse caos na saúde regional, principalmente em Cruzeiro, que corre o risco de fato de fechar, porque uma Santa Casa que deve 20 milhões, administrar um hospital dessa é enxugar zero. São 20 milhões de dívidas, segundo o prefeito, e um déficit mensal de aproximadamente R$300 mil. Quer dizer, é uma dívida que se acumula. Tinha que estancar o déficit e ir pagando a dívida, né? Sabe até quando? Mas, uma bola de neve, né? Aliás, bola de neve parece ser a situação da política em Cachoeira Paulista. Também. É processo em cima de processo. Parece que o prefeito, e tem mais gente lá, que pode correr o risco de ter que pedir música no Fantástico, porque já acumula 1, 2, 3 processos. Como é que está a situação em Cachoeira Paulista? A manhã dessa sexta-feira foi assim, muito movimentada nos bastidores políticos de Cachoeira, né? O Alexandre Assis, que é do Observatório, tem um blog, faz um barulho grande na cidade. A política, ele conseguiu privilegiadamente já uma cópia da decisão judicial que já determinou ao prefeito Edson Mota a suspensão e anulação de alguns cargos, porque existe uma ação em curso onde o Ministério Público pede o afastamento do prefeito Edson Mota e de 12 vereadores, os vereadores porque aprovaram o projeto e o Edson Mota porque criou um projeto onde ele muda a nomenclatura dos cargos, os nomes, né, para cargos comuns. Ele deu nomes novos a atividades assim comum, como porteiro, vigia, guardador de carro, arquivista, essas coisas, tudo ele arrumou um nome para poder, como eram comissionados, para gratificar melhor esse pessoal que deve ter um serviço assim de primeira linha, acima da média, né? E com isso aí a decisão dessa justiça, da justiça, que pode inclusive pedir, aceitar o pedido de afastamento do prefeito e dos 12 vereadores, soltou o primeiro despacho em cima de algo que ele já está preparando em termos de ação. Primeiro que os vereadores têm 15 dias para se justificar diante da justiça por ter aprovado um cargo desse aí. Segundo, em outro momento, ao prefeito Edson Mota para que pudesse já extinguir alguns cargos desses criados, né, naquilo que a política chama de trem da alegria, né? É um trem da alegria com relação a esse tão orçamento da cidade que faz falta na saúde, faz falta na educação. E para concluir, é importante lembrar, nós estamos praticamente finalizando esse assunto, mas que vem aí a segunda asta do leilão do prédio da Santa Casa, que não resolve a questão da dívida do hospital, mas vai ser partilhado em 240 ações trabalhistas do passado. Agora imagina as que vão chegar pendentes. Muita gente vai ficar sem receber. Mas se o leilão ocorrer e dependendo do jeito que for arrematado o prédio da Santa Casa, esses 240 funcionários, entre eles parece o presidente da Câmara, vão ter o privilégio de receber seus haveres trabalhistas. Pois é, a Santa Casa é apenas um dos buracos desse esfarrapado governo que a cidade de Cachoeira Paulista elegeu e agora enfrenta. A gente vai ficando por aqui, então você que acompanha o Jornal Atos, lembrando, você pode acompanhar mais informações no site jornalatos.net, nas nossas redes sociais, aqui no canal TV Atos e também diariamente do meio-dia a 1 da tarde, Éder. Pela Transamérica, né? O Atos no rádio. Pois é, até mais.